O que é conversão? O que é se converter a Cristo? Nós temos conversado aos domingos aqui, nos últimos 10 domingos pelo menos, falando sobre a vida que segue, essa vida debaixo do sol, e das dificuldades que a gente vive aqui. Nós já conversamos sobre sofrimento, sobre eternidade, sobre pecado, e uma série de outras coisas. Hoje eu quero falar sobre viver a vida que segue, apesar de mim, apesar de nós, apesar de você. Como é que se processa a conversão na vida da gente? O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,17, o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou você conhece talvez por nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Uma coisa é certa: conversão é sinônimo de mudança de vida. Todo mundo sabe disso. E todo mundo tem uma história que vive, viveu ou que conhece a respeito de alguém que se converteu. O convertido é aquele que muda de vida. Mas às vezes não muda de vida como deveria mudar. Porque existe essa possibilidade de se mudar de vida, mas não se mudar de vida como se deve mudar. Às vezes a mudança é uma mudança só de costumes, de hábitos, uma mudança religiosa, uma mudança superficial e não efetiva. E a efetividade é a obra que Jesus quer fazer na vida da gente. Coisa profunda de mudança de comportamento que advém de uma mudança de mente, de compreensão, de sermos novas criaturas. A melhor palavra bíblica para expressar o termo conversão é a palavra grega metanoia, que, como está aí no telão, metanoia vem do grego meta, que é além, depois, e nous, que é pensamento, que é intelecto. Para a gente entender melhor essa coisa, a gente pode usar uma outra palavra, por exemplo, metafísica. Quando eu quero falar de alguma coisa que não é palpável, que é além dessa esfera física, eu uso o termo metafísica, além do físico. Portanto, a palavra conversão tem esse aspecto, traz a nós esse entendimento, algo que me leva além do pensamento convencional, além do normal, além do que eu penso, além do que eu entendo. É uma expansão do que eu entendo, do que eu penso e do que eu creio. A palavra traduzida no português para metanoia é arrependimento. Nós vamos vê-la algumas vezes durante essa conversa aqui. Foi a maneira que os tradutores bíblicos, em muito esforço, você pode ter certeza, tentaram expressar melhor a palavra metanoia, mas é muito difícil. Porque arrependimento é uma palavra que tem a ver com um sentimento que a gente vive quando percebe que praticou alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada, percebi que está errado, e aí vem aquele arrependimento de que eu fiz alguma coisa errada. Mas metanoia é mais do que isso. Não é só perceber o errado e não desejar fazer o errado. É mudar tudo. A palavra conversão, nesse sentido, nos dirige a uma compreensão maior, porque converter é justamente mudar de rumo. Converter é mudar. A gente faz a conversão de uma moeda, sai do dólar, vai para o real. É uma mudança. Você faz uma conversão na rua, aplicações distintas do mesmo termo, uma conversão à direita, uma conversão à esquerda, é mudar de rumo, é mudar de caminho, é transformar. Portanto, a palavra metanoia nesse sentido é mais ampla do que arrependimento. Eu acho que o arrependimento faz parte do processo, está ali dentro, mas é muito maior. Metanoia expressa uma transformação de atitude causada pela mudança da nossa forma de pensar, do nosso jeito de encarar a vida. Por isso Paulo fala que nós somos nova criatura, novas criaturas, novo homem. Aliás, nós somos apresentados a esses termos ali no Novo Testamento frequentemente. Paulo explana isso de uma forma incrível em Efésios. O plano redentor de Cristo, nos transformando em novas criaturas e juntando a todos nós, transformando e criando, melhor dizendo, uma nova comunidade. A gente falou sobre isso quando nós conversamos sobre Efésios. A proposta do Evangelho, portanto, entendo eu, que não é a adesão de valores religiosos. Se converter não é adotar valores religiosos. E é o que geralmente a gente pensa.
Porque a pessoa, quando se converte, ela dá sinais da sua conversão, que são aparentes e classificam se ela se converteu para a gente. A pessoa começa a ir na igreja, por exemplo. Cadê fulano? Vamos jogar uma bola? Não, ele foi para a igreja. Ih, está virando crente. Não é? É uma forma de avaliar que se converteu. Começa a falar umas coisas que antes não falava. Glória a Deus. A gente tem, né, um vocabulário próprio nosso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Amém. São frases e um dialeto que é próprio nosso. E não há problema nenhum nele. Mas ele não indica, assim como o fato de nós frequentarmos uma comunidade, uma igreja todo domingo, não indica também. Assim como nós decorarmos a Bíblia de cabo a rabo, não indica. Assim como se nós decorarmos e aprendermos as 10 mais famosas músicas cristãs de todos os tempos, também não indica. Também não indica a conversão usarmos uma camiseta escrita Jesus, eu te amo. Tudo isso é parte dessa cultura religiosa em que nós estamos inseridos e não há problema nela. Preste bem atenção nisso. O problema é que ela não reflete essencialmente uma transformação. Ela não reflete especificamente uma conversão. Porque, como disse anteriormente, a conversão, metanoia, é mudança de pensamento. A metanoia expressa uma transformação causada por uma mudança completa do jeito que eu penso, do jeito que eu enxergo a vida. Quem se converte a Cristo encontra um novo jeito de viver. E não abraça uma nova modalidade moral e religiosa. Isso não é suficiente. Nós temos claramente a descrição da maneira como Jesus encarava isso na sua briga, no seu conflito, melhor dizendo, com os fariseus. Que eram pessoas que abraçavam e abraçaram a religião de Israel, mas não eram convertidos. Portanto, a gente começa a compreender que conversão é mais do que religião. Conversão é mais do que participar de uma igreja. Conversão é mais do que dizer glória a Deus e aleluia. Conversão é uma efetiva transformação, que não pode ser nem sequer vivida de fora para dentro, mas ela tem que acontecer no nosso interior. E esse é o trabalho que o Espírito Santo de Deus faz. João Batista, por exemplo, ele é o primeiro que fala sobre isso. O termo metanoia você vai encontrar no Novo Testamento, e você vai encontrar justamente João Batista falando sobre isso. Por exemplo, Mateus 3, 7 e 8 diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, João Batista, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento, metanoia. Deem fruto que mostra que vocês são transformados e estão sendo transformados por Deus. Essa é a primeira citação de metanoia no texto bíblico. João, que antecede Jesus, é o último profeta e tem a graça de encontrar com o Messias, com Jesus, chama o povo de Israel para o arrependimento, faz o batismo de arrependimento, que já simbolizava essa mudança de vida que Jesus implantaria através do anúncio do reino de Deus. João percebe e prega que é necessário romper com o sistema religioso vigente e que cada um deveria se arrepender, individualmente passar por uma transformação. Agora a questão não era mais povo de Israel, agora a questão era fulano, ciclano, eu, você, transformação individual. É esse anúncio que João Batista faz. Jesus, é claro, também fala sobre a necessidade de metanoia com muita frequência. Mateus 4,17 diz que daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Metanoia, mudem a forma de vocês pensarem, porque o reino de Deus está perto. Não é está chegando. Cuidado com a interpretação desse próximo. Está vindo? Não, esse próximo aqui está perto, já chegou, já está entre nós. Mudem o jeito de pensar, porque o reino de Deus já está próximo. Jesus estabelece o conceito dessa mudança de mentalidade muito além da proibição de certos atos de conduta. Jesus não traz uma cartilha de proibições religiosas. Aliás, a lei já era assim. A lei já é assim. Jesus expande tudo para uma mudança de compreensão, para uma mudança comportamental, fruto de uma transformação interior. É claro que metanoia também
significa o abandono de práticas que não convêm à fé que eu abracei. Mas não é só isso. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa dificuldade que temos de exteriorizar uma metanoia que na verdade às vezes não existiu. Jesus vai muito mais profundo. E metanoia sugere uma ação interior de Deus na vida de cada um de nós. Uma ação que faz a gente se tornar uma nova criatura e perceber o mundo de outro jeito. E se perceber de outro jeito. Esse é o processo da metanoia. Um chamado à conversão. Um chamado para total rendição e comprometimento com a vontade de Deus. Por que esse processo é importante? Porque a gente precisa falar sobre isso. Na verdade, ele é fundamental para distinguir justamente essa questão religiosa de um evangelho efetivo. Deus nos criou para sermos de um jeito. Deus nos criou perfeitos. No sentido de sermos a plenitude da vontade dele. Até Gênesis, até o capítulo 2, você vai encontrar um mundo sem pecado. O ambiente ali é um ambiente perfeito. O homem ali está inserido dentro de uma estrutura criada por Deus, onde ele se relaciona com o Criador de uma forma incrível. Andavam no jardim, conversavam, uma comunhão plena entre homem e Deus, uma comunhão plena entre o homem e a criação. Adão foi chamado, foi designado para que desse nome aos animais, cuidasse da criação, não tinha treta entre homem e criação. Ali você encontra uma descrição de proximidade muito grande entre Adão e Eva, não há treta entre eles, problema entre eles. Mas depois do pecado tudo isso se acaba. O homem se volta contra Deus, o homem se volta contra a criação, o homem se volta contra o seu próximo e o homem deixa de ser aquele que foi criado por Deus. Há uma perversão, um deterioramento do caráter humano, dos valores humanos, e nós nos distanciamos daquilo que nós deveríamos ser. Jesus é o caminho para que essa reconciliação com Deus aconteça hoje. Através da morte de Cristo, através da redenção proporcionada por Ele a nós voltamos a nos reconciliar. Reconciliação é o quê? Fazer as pazes, né? Quando está brigando, vamos reconciliar aqui, vem aqui, dá o dedinho, aquela coisa. Paz, faz a paz. E aí volta a conviver. Estávamos brigados com Deus. Estávamos apartados de Deus. Jesus nos reconcilia. Jesus nos reconciliando, então nos é apresentada uma nova forma de viver. O primeiro Adão falha, vem Cristo e não falha. E completa a obra. Ao completar a obra, ele nos liga a Deus e diz: follow-me. Venham atrás de mim, me sigam, vivam como eu vivo, façam o que eu faço. E aí o Espírito Santo vem habitar em nós, nos tornamos novas criaturas e esse processo de conversão vai acontecendo na nossa vida. Paulo fala sobre isso, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É esse o processo. Somos reconciliados, entramos em paz com Deus e seguimos Jesus sendo novas criaturas. Nós não podemos ser novas criaturas completamente. Porque o reino está aqui, mas não completamente. Seremos quando tudo se convergir a Cristo, mas esse processo já acontece. Já está acontecendo na minha vida e na tua vida. Esse processo de metanoia, esse processo de conversão, dia a dia, já está acontecendo. Precisa acontecer. Na verdade, é uma ordem que Deus nos dá. Nossa maneira de viver, ela não é a melhor. Ela não é a mais correta. Nós somos isso que a música cantada incrivelmente aqui pela Gi e pelo Silas disse. Somos falhos. Hipócritas, falsos, pecadores, mentirosos. E aí você solta a capivara que encaixa tudo para cada um de nós aqui. É isso que nós somos. A maneira que nós vivemos não é a adequada. Jesus apresenta o reino de Deus e diz: venham, me sigam. Eu sou o modelo. Venham atrás de mim. Portanto, a gente pode pensar que não há verdadeira conversão ao Evangelho sem a manifestação da metanoia. Pode ser qualquer coisa, mas se não houver metanoia, não tem conversão.
A pessoa pode se tornar uma simpatizante do Evangelho. Eu gosto. Eu gosto de ir na igreja. Eu gosto de cantar aquelas músicas. Eu gosto de ouvir as pessoas falarem lá de Jesus. É tão bonito, né? Mas não é suficiente. Metanoia está ligada à conversão. Conversão está ligada à metanoia. Um momento interessante é que Pedro, ali no livro de Atos, ele prega o Evangelho, apresenta Jesus como Messias, as pessoas entendem, elas percebem, o Evangelho é esclarecido a elas, e aí elas perguntam, o que a gente vai fazer? Quer ver? Vamos conferir isso lá em Atos 2, 37. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Depois da pregação de Pedro. Aí Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Entendi o plano de redenção, entendi que Jesus é o Senhor, entendi que Ele me reconciliou com Deus, e agora? Arrependa-se, metanoia. Começa um processo de mudança, começa um processo de avaliação da sua vida, começa a se perceber, começa a avaliar como é que você corresponde às coisas desse mundo, como é que você reage, como é que você vive. É o que Pedro nos dá a entender. Há um grande perigo, portanto, de nós pensarmos na possibilidade de uma conversão sem metanoia. Porque ela não existe. Conversão sem metanoia não existe, mas às vezes a gente acha que existe. A gente pensa que existe. Discutimos muitas vezes qual é o caminho de uma espiritualidade saudável. A gente procura um jeito de servir a Deus da melhor maneira possível, o que a gente está fazendo aqui. E existem muitas leituras. A gente chama isso de hermenêutica, interpretação bíblica. Muitas formas de interpretar a Bíblia para se desenvolver uma espiritualidade. Por exemplo, nós temos uma diferença entre igrejas pentecostais e igrejas reformadas. Essa é uma diferença. Nossos irmãos pentecostais valorizam a manifestação dos dons, creem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção depois da conversão, e gostam do fogo. E gostam do reteté. Um bom pentecostal gosta do fogo e aleluia e glória a Deus por isso. É a leitura bíblica que eles têm. O pessoal reformado já não é daqueles que valoriza tanto o Espírito Santo e os seus dons, apesar de crerem neles, tanto no Espírito Santo, é claro, quanto nos dons, mas busca mais o entendimento bíblico. Tem essa característica, não é? Para os reformados, a verdadeira espiritualidade está em conhecer a Bíblia, em estudar a Bíblia, em aprender a Bíblia e vivê-la, extrair dela a verdade do Evangelho. Você tem outras diferenças de outros polos. Você tem os calvinistas que pensam na predestinação como a forma que Deus escolheu para salvar as pessoas, e os arminianos que pensam no livre-arbítrio. Você tem várias posições distintas. Mas eu penso que a gente gasta muito tempo com isso. Muito tempo com esse tipo de pensamento e pouco tempo com uma reflexão a respeito de metanoia. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que para Jesus, irmão, aquele pentecostal do fogo, do Shamanaia, sabe como é que é? Aquele do fogo. Ou um teólogo que abre a Bíblia e discursa todos os conceitos teológicos. Para Jesus tanto faz. Se o pentecostal do fogo não viver uma legítima metanoia, ele está enganado. Está lá no sapatinho e nada está acontecendo. Se o teólogo reformado, que estuda teologia, que abre a boca e discursa o evangelho puro, não viver uma metanoia, é a mesma coisa. Ou seja, o perigo é nós ficarmos discutindo e buscando uma espiritualidade, sem perceber que o mais importante é uma autêntica conversão em Cristo Jesus. É uma verdadeira mudança. Os religiosos sempre foram condenados por Jesus. Vários deles, várias seitas judaicas foram condenadas por Jesus justamente por isso. Homens que viviam uma espiritualidade fake, fajuta, mentirosa, e que na frente de todo mundo apresentavam uma santidade que não existia, um comportamento religioso lindo, mas que era vazio na sua interioridade. E uma coisa boa para nós pensarmos é que Deus quer que nós sejamos transformados. Há uma ordenação de Deus para que isso aconteça em nós.
Olha só o que diz Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos em todo lugar, metanoia, se arrependam. Agora que fomos esclarecidos do Evangelho, é necessário arrependimento, ou melhor, é necessário transformação, é necessária uma metanoia. Definitivamente, portanto, não há conversão sem metanoia. Eu posso me enganar, posso frequentar a igreja que for, posso falar as línguas que eu quiser, posso conhecer os teólogos mais importantes da história, posso qualquer coisa desse tipo aí e outras. Se não houver metanoia, não aconteceu uma verdadeira conversão. A gente procura essa metanoia de que maneira? Como é que esse processo acontece? É interessante que na vida de alguns esse processo acontece rapidamente, né? A pessoa parece que ela se converte, no outro dia ela larga tudo, muda tudo. É uma coisa muito linda, aliás, quando isso acontece. Histórias maravilhosas que talvez tenhamos algumas delas aqui no nosso meio. De gente que vivia envolvida com tudo que era antagônico ao Evangelho, daqui a pouco se converte, larga tudo, muda mesmo. Vira crente, com letra maiúscula. Outros o processo vai acontecendo. Não é? A pessoa desperta para o Evangelho, vai largando isso, vai largando aquilo, vai deixando isso, vai abraçando aquilo. É um processo. Na verdade, sendo rápido ou mais lento, todos nós precisamos passar por ele. E ele acontece na vida de todos nós sempre. Não é tipo a pílula do Matrix, que eu tomo e tchum, muda tudo, vejo tudo diferente. É um processo também. O importante é nós entendermos que nós, em nós mesmos, não podemos vivê-lo sozinhos. Você não pode se converter. Você não pode proporcionar a você metanoia. Nós não somos capazes de fazer isso. Uma das obras mais incríveis do Evangelho é mostrar para nós quem nós somos. E aí desperta em nós um desejo de mudança. Bacana, mas eu não consigo mudar. Quem opera esse trabalho em nós, essa obra em nós, é o Espírito Santo junto conosco. É uma obra coletiva, sabe? Assim, trindade e homem. O Evangelho entra na minha vida, eu percebo que está tudo errado, quero mudar, e eu me disponho a fazer isso, e essa obra começa a acontecer. Tropeça aqui, cai ali, levanta, vamos. Puxa vida, não era para fazer, fiz, mas tudo bem, vamos embora, Jesus me ajuda. A consciência vai mudando, o jeito de pensar vai mudando. E as reações naturalmente vão mudando. Aquilo que era importante deixa de ser importante. Aquilo que era deixado de lado agora é importante. Os valores vão se encaixando, sabe? Tira de um armário, põe no outro, tira uma gaveta, põe na outra. Vai remodelando a nossa vida, nosso jeito de pensar. E isso é maravilhoso. Romanos 12:2 nos diz: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que a gente seja capaz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus e o homem trabalham juntos para esse processo de metanoia acontecer. Posto isso, eu quero lançar aqui entre nós 5 perguntas. 5 perguntas que eu espero mexam com você. Mexam com o teu coração e nos levem a uma reflexão a respeito de estarmos ou não vivendo uma metanoia através do Evangelho de Jesus Cristo. 5 perguntas para uma autoavaliação foi o que eu escrevi aqui. Primeira pergunta: a vontade de Deus é importante para você? Salmo 48 diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. O salmista é forte no que fala. Isso aqui é realidade para a gente? Essa é a nossa oração? Será que eu me preocupo em saber o que Deus quer de mim? A gente faz esse tipo de oração: Jesus, me diz o que é que o Senhor quer de mim. Muda, se for o caso, o meu coração. Algumas pessoas acham que a oração é um instrumento para mudar o coração de Deus, né? Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus eu determino, Deus eu ligo. Que seja feita aqui na terra essa vontade.
E se dois ligarem aqui, vai ser ligado no céu. Na verdade, eu aprendi com o passar do tempo que oração é um instrumento para moldar o meu coração à vontade de Deus. Se for, o meu coração estiver linkado e sintonizado com a vontade de Deus, a oração, Deus faz, aí ela vai funcionar. Porque é a vontade de Deus. Acontece que o homem natural quer viver os valores da sua vontade natural. E ela é frequentemente oposta aos valores de Deus. Como é que eu lido com essa situação então? Você já tomou decisões que priorizaram, que foram decisões movidas pela prioridade à vontade de Deus e não à sua? Isso é um sinal de metanoia. Como devo viver essa relação entre decisão que eu tomo e vontade de Deus? Para a gente sair daqui pensando. E a gente precisa se lembrar que muitas vezes a vontade divina, ela se contrapõe à minha, como eu disse. Há um choque entre o que eu quero e o que Deus quer. Quem vence essa batalha? Na hora das nossas decisões. Quem vence essa briga aí, se ela existe, né? Deus tem ganhado mais? A prioridade tem sido de Deus? O Espírito Santo tem me convencido? Ou eu continuo lutando contra a vontade de Deus, se é que ela me importa? A segunda pergunta é: você se percebe pecador? Você se percebe pecador? Quando você olha para você, quem você vê? É interessante a gente se perceber que a metanoia me apresenta a mim mesmo como eu realmente sou. E se há uma coisa que nós somos, é gente que se defende de si mesmo, né? A gente se defende. Os nossos defeitos e valores, a gente sempre esconde. A gente sempre quer apresentar para os outros uma realidade diferente daquela que nós somos. Na verdade, todos nós somos bastante hipócritas e usamos muitas máscaras para nos apresentar às pessoas. Isso é meio social, é assim que a gente é. Existe até aquele movimento de algumas pessoas que são muito sinceras, sabe, o super sincero, que fala umas coisas assim e não consegue nem ter amigo, né? Porque quem é sincero demais, ninguém quer ficar do lado dele, né? Interessante. Então socialmente, é isso que nós vivemos, uma adaptação para a gente se suportar um pouco, ok? Mas isso às vezes ultrapassa o limite e faz a gente se olhar e se enxergar de uma maneira equivocada. Sempre nos defendemos e atacamos o outro. Sempre. Por que você errou? Por quê? Por que isso? Por que não deu? Por que o fulano me influenciou? Por que ele não fez o que falou? Porque ela. Vai conversar com um casal que está em briga que você vai ver qual que é. É interessante. Nesses 20 e poucos anos de pastorado, conto nos dedos as vezes que eu sentei e a pessoa falou: eu sou o culpado. Não tem. Eu assino esse BO, sou eu. Não, nunca. É sempre ela, é sempre ele. É impressionante. Porque nós nos defendemos. Acho que é um instinto de preservação que a gente tem e que não é adequado. Eu lembro de uma história interessante que nós vivemos lá no reino onde nós estávamos, lá na igreja onde nós estávamos, e que essa coisa de olhar para si e reconhecer seus erros era meio assim, rejeitada. Porque a hermenêutica, o jeito de enxergar as coisas na Bíblia, era um tanto quanto desfocado da realidade. Então assim, não dá para eu dizer que eu sou pecador, assim, todo pecador. Eu tenho valores, eu sou uma pessoa querida por Deus, amada por Deus. É claro que somos. Mas somos amados na condição de pecadores. Não porque tem alguma coisa em nós que preste. O amor de Deus nos alcança sendo nós ainda pecadores. E aí tinha uma música lá que era assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Uma boa música para se cantar hoje, né? Metanoia, Jesus, já não quero ser igual. A gente cantava, era gostoso, muito legal. A gente pode até cantar aqui qualquer dia. E aí tem o refrão, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Essa hora que a gente joga no chão e chora, e se aleluia. Aí, a liderança da igreja disse assim: não é tudo, porque tudo que há em mim precisa ser mudado.
Vamos mudar essa letra aí, porque muito do que há em mim precisa ser mudado. A bobagem. É tudo mesmo. É tudo. E o interessante é que quem mudou a letra depois foi preso com dinheiro na Bíblia, né? É triste isso, né, gente? Era melhor ter cantado a verdade, né? Tá vendo? Oh, Jesus, perdoa nós. Aleluia. Aleluia. Ó, tá queimando aqui. Canta porque é tudo mesmo. Uma música dessa que a Gi cantou, Flaira Ferro, devia fazer parte do louvor congregacional das nossas igrejas. É alguém dizendo, eu não presto mesmo. E metanoia faz a gente perceber isso. Dentro da metanoia tem esse processo que eu olho para mim e falo, rapaz, que droga. Jesus, eu preciso de ti. E me rendo ao Senhor. Efésios 4:22, Paulo diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, metanoia, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu olho para mim e vejo que eu era um velho homem mesmo, preciso ser restaurado, renovado. E aí vai. Terceira pergunta. Meus valores morais se adequam ao reino de Deus? A gente vive numa sociedade que tem um jeito de viver, não é? A gente vive de uma forma diferente, em muitos aspectos, de outros tempos. Mas a sociedade tem o seu jeito de pensar. Esse jeito de pensar da sociedade é oposto ao jeito de pensar de Deus. Porque o homem se torna inimigo de Deus. E ele prefere os seus valores, a sua satisfação, do que se importar com o que Deus pensa. O homem natural não está nem aí para o que Deus pensa. Ele quer resolver a sua vida. E resolver a sua vida pode ser satisfação, pode ser poder, pode ser dinheiro, pode ser fama, mas tudo está ligado a si. A autossatisfação, tudo. Isso é cultural e a gente vive isso, a nossa sociedade prega isso e vive assim. Quando a gente se encontra com Jesus, ou é encontrado por Jesus, abraça Jesus, ou é abraçado por Jesus, como você quiser, a gente se depara com um jeito de viver que não é mais o jeito regido pela sociedade. Por isso que a gente fica, mas a gente não é mais. Peregrino. Entendeu? Já foi numa festa que você se sentiu bicão? Já foi? Espero que você não tenha ido na festa como bicão, né? Ir na festa de bicão é feio. Mas às vezes você vai numa festa, você não conhece ninguém. Cumprimenta o aniversariante lá, os noivos, tá legal, que bacana. Não tem ninguém para conversar, um negócio assim. Quando a gente se converte, a gente se sente assim no mundo. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Sabe? Tipo palmeirense indo no jogo do Corinthians. Imagina, o cara sentar na torcida do Corinthians. O que está fazendo aqui? Negócio esquisito. É meio assim. Uma autêntica conversão faz a gente se sentir assim. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, dizendo para ele que o Evangelho, se por um lado nos apazigua o coração, e é a única realidade que apazigua completamente o coração do homem, por isso Jesus diz, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. E Jesus estava dizendo isso para quem? Para quem ouvia o discurso dos fariseus, que pregavam a religião e o cumprimento da lei, pesada, dura, impossível de ser cumprida. Então Jesus vem e diz, não, conheçam a graça, não é pela força de vocês, não é pelo mérito de vocês estão cansados, né, de andar assim, venham aqui, andem comigo, porque eu amo você do jeito que você é, imperfeito mesmo. Então isso dá paz. Resolvi. O Evangelho, por outro lado, provoca, eu vou usar uma palavra aqui, que é a única que eu achei esses dias pensando sobre isso, provoca cólicas. As nossas irmãs sabem melhor do que nós o que é esse negócio de cólicas. Mas todo mundo aqui já teve cólica, né? O Evangelho dá um negócio aqui na gente. Minha sogra usa o termo gastura. Dá uma gastura. Você não sabe direito o que é, um incômodo. Dá um negócio, dá um troço dentro da gente assim. Que a gente começa a olhar e falar, está tudo errado, que mundo é esse? Que loucura é essa? Que violência é essa? Que miséria é essa? Que desordem é essa? Os valores morais que todo mundo apega, abraça. Não quero isso aí.
E é uma realidade profunda, que vai incomodando a gente. Que vai fazendo a gente, às vezes, ter uns surtos assim, que faz a gente gritar Maranata, como a gente ouviu agora há pouco. Vem, Jesus, vem logo, não aguento esse mundo aqui. Isso é um sinal de conversão. E isso acontece não só publicamente, não só da boca para fora, não só na conversa, mas nos recônditos da minha intimidade. Tudo muda, ou deve mudar. Fiquei pensando que um dos sinais dessa diferença é que a gente muda. A gente muda o jeito de falar, a gente muda o jeito de pensar, a gente muda o jeito de se relacionar com as coisas. Um bom sinal de conversão é a gente pensar se a gente disponibilizaria o nosso celular para qualquer um. Toma, a senha é 1, 2, 3, 4, toma. Pode fuçar aí. Pode entrar no grupo de internet, de WhatsApp, pode olhar as imagens, pode olhar os vídeos aí que está tudo tranquilo. Porque hoje, uma das esferas mais íntimas da gente é o celular. Será que a gente pode fazer isso? É um bom sinal, uma boa forma de imaginar se a gente está se incomodando com o que acontece ao nosso redor, ou a gente está flertando com isso. Ou a gente está igual, a gente estava, ou a gente está do mesmo jeito, ou a gente continua pensando da mesma forma. O que você vive escondido é o que você vive na luz, irmão. Isso é um sinal de metanoia. Liberdade tem se transformado em libertinagem na minha forma de viver o cristianismo? Ou entendo que libertinagem é diferente de liberdade? Liberdade é uma coisa bacana para o evangelho, mas libertinagem é passar do ponto. Há uma mudança verdadeira em nós? Paulo diz lá em 2 Coríntios 7:1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É metanoia. Cada dia mais longe dessa loucura, cada dia mais longe desse mundo, apesar de estar aqui, cada dia mais perto de Deus, mais amor a Deus, mais amor às coisas de Deus, é metanoia. Quarta pergunta, rápido. Você está disposto a demonstrar, você demonstra disposição de mudança? Ou você é daquele que diz que pau que nasce torto morre torto? Você é a Gabriela, né? É a novela Gabriela. Não é da sua época, é da minha. Faz tempo já que passou essa novela. Gabriela. Nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela, dizia a música da novela. A gente, quando vive um processo de metanoia, a gente adquire uma disposição de mudança. Não pedia desculpas, perdão, agora peço. Não tem problema, não me ofende. Antes me incomodava, agora não. Prática de mudança de vida, prática de transformação, que é percebida, inclusive, pelas pessoas, é claro, com quem eu convivo. Há em nós, há em você, há em mim, uma disposição para mudanças. Bom questionamento para pensar se a metanoia está acontecendo. E em último lugar, o outro é importante para você. O outro, como é que é o outro na tua vida? O outro. Qual o lugar da esposa na tua vida? Qual o lugar do marido na tua vida? Qual o lugar dos filhos na tua vida? Qual o lugar do irmão? Qual o lugar do pai? Qual o lugar da mãe? Familiares? Qual o lugar do amigo de trabalho? Qual o lugar do camarada da comunidade? Ele ganhou prioridade na tua forma de pensar. Quando você se converteu, a partir da tua conversão, as pessoas começaram a ter uma importância diferente para você? Ou não? Esse também é um bom sinal para a gente pensar em metanoia. Indo para o finalmente da nossa conversa, eu quero lembrar uma história rápida que aconteceu em Jericó. Jericó é tida pela ciência, pela arqueologia, como uma cidade mais antiga da humanidade. Eu já estive lá, em 2000 eu fui lá. E hoje não é um lugar muito expressivo, mas para quem gosta de Bíblia, tem que passar por lá, muitas coisas legais aconteceram lá. E lá aconteceu uma história que você conhece. Se não conhece da Bíblia conhece da música. Zaqueu. Como Zaqueu quero... Lembrou? Pronto, essa daí, essa é a história aí. Zaqueu. Jesus entra em Jericó, aquela
bagunça, aquele balbúrdio todo. Zaqueu fica sabendo, quer ver quem é esse mestre diferente, sobe na árvore. Jesus se encontra com ele. Vai, Zaqueu, desce aí. Tem miojo lá? Tem miojo, vamos lá. Vou comer na sua casa hoje. Bora. Entra na casa de Zaqueu. Os fariseus em volta ficam loucos, porque Zaqueu era publicano. Publicano era o cobrador de impostos que arrancava dinheiro do judeu e dava para Roma. O cara era mal amado mesmo, odiado. Em alguns casos eles andavam com a guarda romana junto com eles. Guarda-costa, entendeu? O negócio é antigo esse negócio de guarda-costa. Lá vai Zaqueu, recebe Jesus em casa. Todo mundo doido com ele. Os publicanos questionando, quem é esse Messias aí, esse homem aí, que diz que é o Filho de Deus, entra na casa de um pecador desse. E lá dentro eles conversam, o texto bíblico não fala como é que foi essa conversa. Mas o texto bíblico diz assim, que Zaqueu de repente fala, Senhor, alô, som. Senhor, se eu ofendi alguém, eu quero reparar. Se eu pequei contra alguém, eu quero pedir perdão. Se eu roubei alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. E eu ainda vou dividir essa minha riqueza com os pobres. E aí Jesus diz, opa, hoje houve salvação nessa casa. Uau. Zaqueu não cantou nenhuma música, pelo menos o texto não fala. Zaqueu não recitou nenhum texto bíblico, também a Bíblia não fala isso. Vamos no texto bíblico, né? Zaqueu mostrou uma metanoia. Estou de frente para o Messias, preciso mudar. E aí Jesus diz, hoje houve salvação. Porque metanoia, gente, livra a gente do pior inimigo que nós temos, que somos nós mesmos. Por isso que a gente tem que desejar uma cura para nós mesmos. Quero me curar de mim. É uma ótima música para a gente sair daqui cantando. Porque a metanoia é a minha transformação. É a minha adequação aos valores do reino. É a minha libertação desse jeito horrível de viver nesses dias. É a minha vitória sobre o velho homem, abraçando agora a nova identidade em Cristo Jesus. Minha oração profunda e sincera é que nós sejamos uma comunidade de metanoiados. Péssima, né? Tudo bem. A tentativa. Olha para o coração. Uma comunidade de gente transformada. Que não é perfeita. E que não vai ser. Mas que quer. Esse é um dos valores que mais preocupa o meu coração aqui na comunidade. Andar com gente que quer. Difícil andar com gente que não quer. Andar com gente que quer, mesmo que não saiba. Vamos junto. Vamos viver o Evangelho. Mas que esse movimento do Espírito Santo tome conta de cada um de nós. E a gente se atire à possibilidade de uma grande mudança de vida, que é a verdadeira conversão de Jesus na vida da gente.